Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhe: estais discutindo entre vós, porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis? E outra vez, pouco tempo e me vereis? Em verdade eu vos digo, não chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, hoje a leitura do Atos dos Apóstolos fala aqui que Paulo sai de Atenas e dirige-se para Corinto, né? Corinto, uma cidade na época muito grande. E ele vai dar prosseguimento na evangelização, na ressurreição de Cristo. A regra da evangelização seria primeiro para os judeus, mas com a rejeição que os judeus estão tendo, que nós vimos todos esses dias no Atos dos Apóstolos, que os judeus rejeitavam muito aquilo que os apóstolos pregavam, né? Mesmo às vezes se convertendo, recebendo o batismo, mas queriam viver as leis mosaicas. Então eles deixam e vão para Corinto. E os beneficiados aí quem que são? Os beneficiados vão ser os pagãos. Os pagãos vão se convertendo, recebendo o batismo, se tornando cristãos. Então os mais beneficiados aí nesse caso estão sendo os pagãos. Mas só, o que Paulo faz? Paulo chama o Aquila, que tinha a mesma profissão dele, que faziam tendas, né? Naquele tempo o povo morava muito em tendas, e Paulo tinha essa profissão também. Então não queria ser estorvo para aquele povo. E ele faz uma sociedade com Aquila para fazer tendas, para vender, para o sustento dele. Não queria ser como lá os sacerdotes da época ali, os levitas, que vivia de dízimo nos templos. Ele já não queria ser assim. Se ele tinha um dom, uma graça de Deus para pregar, mas não queria viver daquilo. Então ele trabalhava, né? Ele fez aí essa sociedade com Aquila e usava o dom oferecido por Deus de gratuidade, e se oferecia gratuitamente para pregar a palavra de Deus com o seu serviço, né? Trabalhando e vivendo o seu serviço. Não queria ser um estorvo para viver, né, nas custas do povo, como ele pensava. Então foi para Corinto, por isso, pela recusação dos judeus, quem foi beneficiado mais com a palavra foram os pagãos. Que aí ele foi evangelizar, porque a boa nova, o testemunho, tinha que prosseguir pelo mundo. Então eles foram para lá. E hoje nós vemos, né, o trabalho dele foi feito assim, né, com o seu sustento. Mas hoje nós vemos a situação da igreja de hoje. Ah, mas hoje se dá o dízimo, sim. Hoje é diferente, hoje mudou. Uma igreja como essa nossa aqui, é lógico que hoje precisa do dízimo. Como que vai ser o custo de uma igreja desse tamanho?
Isso aqui tem despesa, e despesa grande. Casa paroquial tem despesa grande, né? Para os sacramentos, para celebrar o sacramento existe despesa, né? Tudo isso aí nós sabemos que existe despesa para a igreja, né? Então, é lógico que precisa do dízimo. Nós temos a diocese é grande, tem uma despesa com a diocese. Então, cada paróquia tem que mandar um X para manter a diocese. Então, tudo isso aí é um custo. Então, aí tem que ter o dízimo. E, além do dízimo, tem que estar sempre fazendo alguma coisa, né? Um almoço, uma festinha, isso, para arrecadar um pouco mais. Senão não dá, não é só a oferta que é dada da missa e o dízimo, às vezes não cobre toda a despesa. E se cobre, não dá depois para fazer uma construção, uma reforma. Então, é um pouco diferente hoje, né? Porque tem uma despesa grande na igreja. Então, hoje se usa o dízimo sobre isso aí. Mas Paulo, para pregar, não, ele queria trabalhar e pregar para não ser assim pesado para aquele povo sustentar ele, né? Então, por isso que Paulo resolveu. Ele sua profissão era construir tendas. Então, ele fazia tenda de sociedade com Aquila e vivia daquilo ali. E o evangelho de hoje, depois de Jesus ter falado tanto sobre o Espírito Paráclito, o Espírito que ia vir para dar coragem, sabedoria, para abrir a mente dos apóstolos, depois de Jesus ter preparado tanto eles para esse momento, Jesus agora se preocupa de preparar eles e dar conforto para a sua partida. Jesus agora está preparando eles. Eu vou ausentar, mas retornarei de novo. E o retorno será por um tempo limitado. Não vai ser só nas aparições pascais, não só um pouco tempo depois da minha ressurreição. Não. As aparições vai ser um resultado presente para sempre. No momento ali, eles não estavam entendendo que Jesus ia estar sempre presente. Mas essa presença ia ser no coração. A tristeza ia se transformar na alegria. Por quê? Jesus está presente no coração de cada um, no coração daqueles que acreditam, que creem. Jesus, como que teve? A presença de Jesus, ela é essencial na fé da igreja. Durante a sua vida, como Jesus esteve presente fisicamente. Né? Teve presente fisicamente. Agora, com a Páscoa dele, com sua morte e ressurreição, a presença de Jesus é espiritual. É espiritual agora a presença de Jesus. Mas é muito mais profunda. Porque na época que Jesus veio, a presença dele foi naquela região, né? Agora, com a sua Páscoa, sua morte e ressurreição, a presença de Jesus é universal, é no mundo todo. É no coração de quem acredita. O que a igreja prega, o que nós sabemos da história, a nossa fé faz acreditar que Jesus está aqui no meio de nós, está presente. Era disso que Jesus estava falando aos apóstolos. A tristeza de vocês vai ser alegria, eu vou estar sempre com vocês. Agora eu estou presente, né? Como um humano aqui. Mas depois da Páscoa, da minha ressurreição, eu vou estar sempre com vocês, no coração de cada um. E Jesus está no coração de cada um de nós. Basta crer e ter fé. Se o cristão ele vai ter um momento assim, de dúvida, aí Jesus se esvazia, lógico. Fica um silêncio de Deus, estamos um pouco afastados. A fé afirma, quando nós temos fé, ela afirma que Deus está presente, que Deus está perto. Então é essa fé que nós devemos ter, essa fé que dá essa alegria que Jesus dizia a eles. A tristeza vai transformar em alegria. É essa alegria que nós devemos ter. Acreditar
e saber que Jesus está presente no meio de nós. Nós não vemos, mas acreditamos, temos que sentir. Onde 2 ou mais estão falando de mim, eu estarei presente. Então Ele está aqui no meio de nós. É a Eucaristia que recebemos, é Ele que está conosco, é o nosso encontro com Ele. Então, a presença de Jesus, depois da sua Páscoa, espiritualmente, tem muito mais valor, porque não está só naquela região, está no mundo todo. Que se Jesus fosse estar só na região que Ele veio, não estaria aqui com a gente, né? Agora, depois da Páscoa, não. Ele está no universo todo, está no mundo todo. Então, Ele está aqui no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.